Deus abençoe, bem-vindos à TV Mivoca, canal Voz da Criação, e aqui estamos para continuar a leitura da Bíblia. Hoje estaremos aqui no livro de Juízes, no capítulo de 3 ao 5, que diz assim: Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isto tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate, estes, pois, ficaram para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos, que tinham ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, e heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e serviram aos Balaíns e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou os filhos de Israel um libertador, e os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gerá, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por debaixo das suas vestes à sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem muito gordo. Sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxeram o presente, porém voltou do ponto em que estão as imagens de escultura ao pé de Gilgal, e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Este disse: Cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava sentado, e disse Eude: Tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada na sua coxa direita, e lhe a cravou no ventre, de tal maneira que enterrou até a empunhadura após a folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu à sala, e cerrou sobre ele as portas do cenáculo, e as fechou. E saindo ele, vieram os seus servos, e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: Sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara do cenáculo fresco. E esperando até se enfastiarem, eis que não abriu as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram, e eis que o Senhor, estendido morto, em terra estava. E Eude escapou enquanto eles demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele as montanhas, e ele adiante deles. E disse-lhes: Segui-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão a Moabe, e nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram os moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate,
que feriu 600 homens dos filisteus com uma agulha ou aguilhada de bois, e também ele liberou a Israel, ou libertou. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendê-los, senão em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete, Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Abim, com os seus carros e com sua multidão, e o darei na sua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Nebulon e a Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaquim, que está junto a Quedes Barnea. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete Agoim até a ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele, e o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todos o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Baraque o seguiu após os carros e após o exército até Orosete Agoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio da espada, até não ficar um só. Porém Sísera fugiu ao pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela cobriu-o com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse: ponte a porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar e disser: há alguém aqui? Responde tu: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca na tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, e a pregou na terra. Estando ele, porém, carregado de um profundo sono, e já cansado, e assim morreu. E eis que, segundo Baraque, a Sísera, Jael, lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar, e endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: porquanto os chefes se puseram à frente de Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando, tu deste o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas, os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, o Deus de Israel.
Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. E se escolha, ou se escolhida deuses novos, logo a guerra estava à porta, via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor. Vós os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e levanta presos seus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Então o Senhor fez dominar sobre os magníficos entre o povo, ao que ficou de resto. Fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque, e após ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maquir e Zebulon desceram os legisladores, passando com o cajado dos escribas. Também os príncipes ou principais de Issacar foram com Débora, e como Issacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Nas correntes de Ruben foram grandes as resoluções do coração, porque ficaste tu entre os currais para ouvires os bandidos dos rebanhos. Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade se ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve em navios. Azer se assentou nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como Naphtali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã e Taanaque, junto às águas de Megido. Não tomaram ganho de prata. Desde os céus pelejaram, até as estrelas destes lugares, dos seus cursos pelejaram contra Císera. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisaste, ó minha alma, a força. Então as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Acremente amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor com os seus valorosos. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres das tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda e ao moço dos trabalhadores à sua direita. E matou a Císera e rachou-lhe a cabeça quando lhe pregou e atravessou as fontes. Entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali ficou abatido. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que demoram os passos dos seus carros? As mais sábias das suas damas responderam, e até ela respondia a si mesma: porventura não acharia e repartiriam despojos? Uma ou duas moças a cada homem, para Císera despojos de várias cores de várias cores bordados em ambas as bandas, para os pescoços dos despojos. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que o amam sejam como o sol quando sai a sua força. E assim sossegou a terra 40 anos. Aqui nós vemos aí a morte e a libertação do povo de Israel, de um povo muito mau, né? Então Deus honrou ali a Débora e a todos os outros que ali permaneceram fiéis ao Senhor, e assim até hoje. Inimigos se levantam, mas quando nos mantemos fiéis a Deus, pode ter certeza que assim como Císera caiu, todos os inimigos cairão. E até a próxima leitura, que Deus abençoe.